a batalha entre aqueles que querem que o mundo seja um lugar livre contra aqueles que tentam se manter no poder, sendo tratados como deuses e lidando com um mundo que está todo aos seus pés. Antes da calmaria, vem uma grande tempestade que será causada pelos D. E isso tudo trará junto o amanhecer do mundo, que é impedido por um único ser, que a gente sabe que tem relação com a Lua, mas que pode estar mais próximo de um grande eclipse solar. Aquele que mantém a escuridão no mundo de forma clara e irreversível. Nesse capítulo, nos spoilers dele, vamos falar de muito da família dos D, da sua vontade, como isso vai impactar daqui para frente, já que essa conversa vai se tornar cada vez mais ativa, e também falar um pouco sobre Im-sama. Os spoilers são do capítulo 1085, e o nome dele é A Morte de Nefertari Cobra. E vamos lá que esse capítulo tem muita coisa interessante, muita novidade e que a gente só vai conseguir ver tudo que ele apresenta quando de fato as scans saírem. Novamente estamos no flashback de Sabo, onde a gente vê aquela conversa toda de Cobra com os Gorosei e posteriormente então com Im-sama, e vemos o ser que é acima de tudo o deus do mundo falando talvez um pouco sobre a Lily. E aí a gente descobre que o nome verdadeiro da rainha Lily era, na verdade, Nefertari de Lily. Sim, os Nefertari e, consequentemente, a Vivi são também dos D. Provavelmente aqui rolou uma situação onde Im-sama viu essa questão toda do Cobra, aceitou responder perguntas, mas com isso, aquela pessoa que recebeu essas respostas não poderia sair daqui. O problema é que tinha alguém perto dali, de alguma forma escalou, conseguiu ver de longe, a gente não tem certeza, mas Sabo conseguiu ouvir essa conversa e descobriu tudo isso que a gente vai estar vendo nesse capítulo. E então Im-sama utiliza um golpe chamado Flecha das Sombras. Ainda não tem como eu saber como vai ficar a tradução, mas seria algo parecido com isso. Ou seja, mais uma conexão dela com essa questão sombríaca e dela ser a lua, dela manter a escuridão no mundo. E fica cada vez mais claro que o amanhecer só vai acontecer de verdade quando o governo mundial cair de uma vez por todas. Quando talvez todas as armas ancestrais se juntarem e forem guiadas por uma única pessoa para salvar o mundo de One Piece. Não só Cobra e Sabo estavam ali descobrindo sobre tudo isso, mas também o Apple, aquele que a gente viu com a Vivi, né, muito tempo depois, que também demonstrou ter medo do que ele viu e o motivo por ele estar sendo caçado, e isso finalmente é revelado o porquê. Ele viu o que estava acontecendo, ele viu Im-sama, ou seja, ele viu alguém sentado no trono vazio. E, por algum motivo, esse alguém que estava lá deve ter passado pela mente do Apple, que era o rei do mundo, aquele que nem deveria ser conhecido, mas por questões exteriores acabou sendo. A gente vê que a Vivi foi capturada pela CP0, e isso realmente a gente já tinha visto ela sendo, digamos que, chamada por Lucy para proteger ela, claramente entre muitas aspas, e ela de fato foi capturada nesse capítulo. Porém, a gente vê o Apple chegando lá e aí isso deve ser o motivo pelo qual eles conseguem escapar. Deve acontecer alguma coisa, seja com Sabo, seja com qualquer outro ser que esteja ali, para impedir o Lucy de continuar tentando atacar ela e manter ela presa junto com o Apple. E então eles dois conseguem escapar e ir então ao encontro do Morgans. E aí, a partir daí, a gente não sabe o que ele vai dar de notícia, o que vai acontecer após a ilha de Egghead. Afinal, a gente ainda não está vendo nada dessa ilha, já faz alguns bons capítulos e tem bastante coisa interessante acontecendo no mundo. E Im-sama ter essa conexão com essa Lily pode nos dar a certeza de quem ela verdadeiramente é. O problema é que ainda é muito difícil achar alguma conexão dela com qualquer tipo de cultura, porque a gente ainda nem sabe como os Gorosei funcionam. O máximo que a gente sabe é que eles serão nomeados a partir de planetas.
Se você quiser ter uma ideia um pouco maior de como isso deve estar funcionando, é porque Insama seria a representação da Lua, ou seja, da escuridão do mundo, e aí a gente teria os Gorosei sendo os planetas em volta, né, tirando a Terra, e os Cavaleiros de Deus, né, os God Knights, eles seriam nomeados como as estrelas, que estão por ali, mas elas não possuem nenhum tipo de nome específico. Meio que cada um num grau assim de importância para esse ecossistema do governo mundial e como ele funciona. Então o Cobra, meio que como suas últimas palavras, ele pede para o Sabo dizer tanto para o Luffy quanto para a Vivi que ambos são da família dos D. Meio que uma premissa para a gente começar a sentir a raiva do Luffy a caminho do governo mundial, já que ele muito provavelmente vai querer se vingar do Cobra ter sido atacado tanto por Im-sama quanto pelos Gorosei e por todo mundo lá. Né? Ele já queria fazer isso quando ele soube da Vivi, imagina agora quando ele souber que o pai dela acabou sendo atacado de uma vez por todas. Então, tudo que vai prender o Luffy ainda na sua jornada é saber que a Vivi está bem, ou seja, talvez ela encontrar ele em Elbaf esteja cada vez se tornando mais real. Já fiz um vídeo sobre isso aqui, mas eu vou trazer ele novamente quando o capítulo sair. A gente fala um pouco mais disso, porque a Vivi meio que não tem lugar para voltar. Ela precisa se proteger e o único lugar que ela pode chamar de casa sem ser Alabasta é a tripulação do bando do Chapéu de Palha. Não existe outro membro que faça mais sentido do que ela nesse momento, e a gente veria uma nova pessoa entrando para o bando. Isso também ligaria a ação dos revolucionários com alguma coisa que iria acontecer no futuro, porque o Sabo provavelmente iria dizer para o Luffy que agora eles estão engatando em uma guerra completa contra o governo mundial. Talvez explicar um pouco dessa vontade dos D, a vontade que moralmente os personagens acabam carregando e se virando com estes que se consideram os deuses do mundo. Inclusive, é um paralelo muito legal que Im-sama e Doflamingo têm muitas conexões. A gente vai falar bastante sobre Im-sama daqui pra frente. Eu vou trazer um vídeo explicando tudo o que eu acredito ser a sua verdadeira face, a sua verdadeira pessoa. Então a gente vai falar melhor sobre, mas a fim de curiosidade, os dois têm muitas conexões. E uma coisa muito interessante é que Im-sama pode ter a ver também com o passado de Doflamingo. Isso porque, como eles têm muitas curiosidades juntos, a gente pode tentar pensar que Nefertari Lily tinha algum envolvimento com a pessoa que é Im-sama, e então essa pessoa ficou extremamente frustrada pela sua mãe, pelo seu familiar ter desistido do posto de Tenryubito, e então quis agir contra isso, assim como Don Quixote tentou. Só que fazer isso agora era muito mais difícil, porque toda a estrutura do governo mundial já tinha sido montada. Na época que Lily não aceitou, tudo estava começando, então tinha como alguém agir pelas sombras, que eu acho que é muito provavelmente o que aconteceu com Im-sama. A gente tem algumas coisas relacionado também a essa nomenclatura que a família da Vivi tem, né? Que é Lily, aí depois tem a Titi e aí a Vivi. Talvez Im-sama seja esse nome ao contrário, mas só sendo dito uma vez. Ao invés de Mimi, aí seria Imi. Mas isso é só uma suposição, não dá para ter certeza. Eu agradeço aí se você der sua opinião, acharia muito divertido a gente debater esse tema. Uma última coisa, saiu algumas notícias aí, digamos assim, alguns outros spoilers sobre essa habilidade que Im-sama utilizou, talvez algumas coisas também sobre a Vivi, mas eu vou deixar para falar sobre isso no capítulo, porque eu já nem queria ler os spoilers, porque eu já tinha visto antes que esse capítulo estaria muito bom, e pelo visto todo mundo está falando isso, e tem bastante coisa escondida ainda sobre como vai se formar os acontecimentos desse capítulo. Então, novamente, se você não quer ter sua experiência estragada além disso, né? Porque tem muita gente que não gosta, então você não fique por volta das redes sociais, saia até sexta-feira, porque ou quinta-feira que deve sair o capítulo, e aí a gente vai poder falar um pouco mais sobre Vivi, Im-sama e Luffy. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você quer ver para os próximos vídeos. A gente vai falar sobre Im-sama num vídeo logo. E no mais é isso. Um abraço. Fui.